Muito bom dia, meus amigos. É com muita alegria, né? Não pode deixar de ser. Alegria e gratidão a Deus retornarmos a mais um estudo, a mais uma reflexão da nossa obra Caminho, Verdade e Vida. Rogando a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a toda a espiritualidade maior que possa nos inspirar, nos intuir, que o decorrer dos estudos eles possam nos inspirar para uma reflexão positiva, simples, coerente acima de tudo, buscando falar não em nosso nome, mas uma reflexão que busque estar em profunda coerência, né, com os ensinos do Cristo Jesus e da doutrina espírita. Hoje nós vamos fazer a reflexão, então, à luz da doutrina, com Emmanuel, a lição 38 do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel dá o título de Pregações. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 38. O contexto, né, dessa passagem está nos versículos de 29 a 39. E lá diz assim: E ele lhes disse, né, aos apóstolos: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Ou seja, Jesus está deixando bem claro, e aos apóstolos e para nós, que essa era a sua missão primária: pregar, anunciar, ser o arauto, o primeiro arauto de Deus direto nas suas relações com os homens, para anunciar o que? A vontade de Deus, a palavra de Deus, a pedagogia divina, para ressignificar os corações humanos, as mentes humanas, para um novo relacionamento, ditado pelo amor, pelos princípios éticos e morais, não é? Ou seja, Jesus vem trazer para uma geração, para um mundo, e nos ciclos evolutivos, como nós vivemos hoje também, né, trazer esperanças concretas, porque ele trouxe uma metodologia, uma pedagogia divina, com exemplos, não é? Com ensinos e com exemplificação prática de amor nas relações humanas. Veio trazer novas esperanças para aquele mundo de então e para nós até hoje. Ou seja, o que Jesus vem fazer? Uma grande transformação na humanidade. Uma metanoias, mesmo no sentido de transformar a humanidade, de mudar o homem internamente. Só que essa metanoias, essa transformação, ela é universal para todos, não vinculadas a instituições religiosas, porque essa transformação é interior, ela é interna no homem. Porque Jesus, nessa passagem, é onde fala, Jesus vai fazer algumas curas, ele vai curar a sogra de Pedro, né? Então ela volta imediatamente a trabalhar, e ele faz alguns processos de desobsessão, não é? E ele se afasta do povoado, vai para um lugar sozinho para orar, para se fortalecer em Deus. E nós também precisamos, se ele precisava, imagine nós, essa nossa relação com Deus. E é na oração, na prece, na elevação do nosso pensamento, que nós conectamos com o Pai para estabelecermos uma relação, um diálogo com Deus, não é? E quando eles o encontram, eles falam para ele: todos te procuram, não é? Ou seja, todos o procuravam. Então ele fala: vamos às aldeias vizinhas. Porque Jesus ensinou, é nessa itinerância, é caminhando, é no caminho, é no andar da humanidade, com seus preceitos, seus princípios, que nós vamos aprender. Pois para isso ele veio. E para isso também ele vai deixar a missão, né, para os seus discípulos, seus apóstolos, que eles têm que pregar, que eles têm que anunciar, mas conforme ele, e não com as interpretações humanas. E é isso que nós vamos ver aqui. Porque o que é pregação? Nós temos que entender que é isso. Pregar, anunciar, falar, não é? Precisamos do verbo para anunciar isso. Ou seja, é aquele homem que divulga um determinado conteúdo. E o que ele mandou pregar? O conteúdo daquilo que ele ensinou e exemplificou. Então é divulgar um conteúdo com determinados objetivos. Os objetivos de divulgar e pregar o evangelho é fazer literalmente a vontade de Deus como ele fez. Não moldar, plasmar esse conteúdo ao nosso bel prazer, com fins escusos, não é?
Ou seja, ensinar sim, mas com o mesmo objetivo dele, de transformar o homem, de reestruturar o homem internamente para que ele esteja ao serviço do bem, seguindo princípios éticos e morais, comportamentais, e não exigências humanas e regras e convenções humanas. Ou seja, de forma alguma, usar, ensinar e propagar o evangelho com o objetivo de condicionar e de alienar as pessoas, né? O objetivo, bem claro, nós temos que entender isso. De todos nós que participamos disso, que às vezes fazemos como nós estamos aqui, né? Tentando falar alguma coisa, nas palestras, nos estudos, em tudo, em qualquer segmento da sociedade, o objetivo é esclarecer, é edificar as pessoas. E não pode, de forma alguma, eu não posso mudar o contexto do Cristo, nós vamos falar para condicionar, alienar, mas para agradar as pessoas, para fazer proselitismo, para angariar seguidores. Se eu fizer diferente disso, eu gosto muito de uma exemplificação do Chico, o que isso vai acontecer se nós fizermos diferente do que o Cristo nos ensinou? Os surdos não ouvirão, continuarão surdos, com os ouvidos internos fechados, né? Os cegos não verão. E os mudos, porque tem muitos que usam o verbo e expressa bastante esses verbos para as pessoas, não expressam nada. Suas palavras são vazias, porque estão condicionadas e corrompidas por interesses que não correspondem aos ensinos de Jesus. São palavras vazias, não é? Porque os ensinamentos de Jesus, nós temos que fazer uma pergunta. O que ele fez naquele momento para aqueles que rejeitaram o cristianismo que foi transformado, adaptado, moldado, plasmado aos interesses humanos, nas modificações, em toda essa fragmentação do cristianismo, em confissões religiosas que são milhares as cristãs? O que eles estão fazendo conosco na atualidade? O que os ensinos do Cristo estão exemplificando e ensinando para nós? Nós estamos ouvindo ele ou simplesmente esses pregadores que querem agradar os nossos ouvidos para nos condicionar? Porque em muitas passagens do Evangelho nós ouvimos falar com que autoridade ele anuncia isso. Com que autoridade? Nós sabemos. A sua é de condição e natureza. A sua condição crística. O ser mais evoluído que aportou, desculpe, aqui na Terra, que esteve entre nós, o nosso modelo e guia. Não é? E ele, de forma alguma, ele tentou fazer a sua vontade, expressar aquilo que ele achava. Não, literalmente ele fez, ele cumpriu como pregador, como arauto, como anunciador, não é? E nós falamos, porque ele tinha a condição da sua natureza crística, né? Da sua condição crística, de ser o porta-voz, o anunciador de Deus aqui na Terra, mas dos princípios e as leis que regem o universo, que são todas, que abarca todo o sistema universal, mas principalmente para nós, os seres humanos, os seres inteligentes da criação, um novo modo de comportar do homem, não é? Com seus preceitos, com seus princípios, que não negligenciavam, que não diferenciava, que não expatriava, que não era elitista, que não era preconceituoso, era uma pedagogia de entendimento, de compreensão, de misericórdia, de harmonia, de paz. Foi isso que o Cristo veio trazer aos homens, convivermos com os outros, essa arte da convivência, como diz o Chico, que é muito difícil. Por quê? Como nós estamos lendo o Evangelho, como nós estamos estudando o Evangelho, as obras espíritas, nós estamos apenas lendo? Será que somente ler? Por isso que nós ficamos condicionados, porque nós terceirizamos o quê? A reflexão. Nós precisamos refletir urgentemente os princípios do Cristo, de Deus, que é o que a doutrina espírita faz. Ela reflete, ensina sem mudar. Por isso ela preserva o cristianismo primitivo e por isso que ela tenta reviver. Por isso o cristianismo redivivo é o fundamento da doutrina espírita, nos ensinando a discernir, a separar o que é dos homens e o que é de Deus, conforme o Cristo passou. Não é meramente ouvir esses anunciadores, esses pregadores do Evangelho. Então, vamos agora a Emmanuel. Emmanuel diz assim, nesse versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Já falamos, essa é a sua missão primária. Não é? Primeiro, anunciar
exemplificou de todas as formas, de todas as maneiras, angariou os seguidores, não é? Muitos ele mandou que seguissem, muitos ele mandou que fizessem outras missões, não é? Mas essa era a sua missão primária. Ele veio aqui para trazer um novo sistema de vida para nós, não é? De entendimento e compreensão. Todavia, como a significação, olha, desse conceito de pregar, de anunciar, tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar, olha, de anunciar, de expressar, todos os gestos sacrificiais de sua vida. Todos os gestos sacrificiais de sua vida. Vamos refletir esse contexto rapidamente, não é? O que nós estamos entendendo? Como nós falamos, nós precisamos refletir isso, refletir o conteúdo do Cristo para ver se o comportamento, a capacidade, né, de esses que anunciam, que pregam, que escrevem, que legislam, não é, sobre o Cristo, há coerência naquilo que eles falam, que eles ditam, que eles escrevem, com o seu comportamento. Não é isso? Então, qual é a capacidade? Por que eles estão fazendo isso? Com que finalidade? E qual a capacidade que eles têm em mão de abrir mão de si, de despojar internamente de si em benefício do próximo? Não é? Ou seja, esse modo de pregar, o que Emmanuel está dizendo aqui? Perdeu a autenticidade, a coerência. Não é? Porque ao perder isso, perdeu a simplicidade reflexiva. Porque o homem trouxe a complexidade de suas teologias, de suas interpretações pessoais. Ou seja, eles fizeram isso, a capacidade reflexiva, dos princípios éticos. E é isso que esses pregadores, essa teologia que nós vivemos hoje aí, em todas as confissões, não é? Ou seja, é os princípios éticos e morais do Cristo que vitaliza o quê? A espiritualidade do Evangelho. E é isso que eles não querem, porque eles sabem que anunciar algo que eles não são capazes de fazer fora dos púlpitos, e nós vamos ver aqui embaixo, não é verdade? Então, nós precisamos o quê? Enquanto leigos, enquanto aqueles que escutam o que os outros falam, porque eu estou falando aqui, mas eu escuto muito, leio, me aprofundo e reflito sobre, seja qualquer um, o maior de todos os representantes de qualquer denominação. Eu procuro refletir, porque qual é o objetivo? Refletindo, eu vou compreender, como Jesus compreendeu, né, com profundidade, os anseios, as motivações, os sofrimentos da humanidade daquela época, daqueles irmãos daquela época, e continua compreendendo a nossa porque ele vê em nós. Como diz Pedro disse a ele, mestre, tu sabe tudo. Paulo não disse, ele não é aquele que sonda os nossos corações? Então, será que esses homens que estão pregando, estão anunciando, eles têm essa percepção interna dos nossos anseios? E aquilo que eles estão nos dando em termos de espiritualidade está saciando as nossas necessidades de fé? É isso que nós temos que perguntar, não é? Porque quando fala aqui a palavra sacrifício, eu acho que eu já comentei isso aqui em outra lição, lá nos primeiros estudos, né? O que é sacrifício? Essa palavra no latim, ela quer dizer sacro facere, ou seja, fazer, tornar sagrado, não é? Ou seja, fazer ou agir, né? Tornando sagrado aquilo que eu estou fazendo em prol do outro. É fazer sacrifício, não é autoflagelação. É eu tornar sagrado para Deus todas as minhas ações em prol do semelhante. Ou seja, abrindo a nossa capacidade de abrir mão de nós mesmos, de doar o melhor que nós tivermos para o nosso semelhante, para o outro, para que nós possamos ter uma condução, um modo de viver circunstancial, produtivo em espiritualidade, em compreensão humana. Então, nós precisamos urgentemente, Chico nos falava muito disso e Bezerra de Menezes, nós precisamos amar com desapego. Nós precisamos, em todas as nossas convicções, nas nossas convenções humanas, aquilo, em todos os segmentos da sociedade, exercermos isso com desapego, porque tudo tem uma finalidade de servir no campo do conhecimento, da filosofia, da política, da economia e principalmente da religião. Em todos os aspectos, o objetivo é servir e não fechar, lacrar isso em nós para também lacrarmos
e obliterarmos as consciências humanas, fechar as consciências humanas, fazer de nós meros condutores, não de seguidores de Deus, mas dos homens, não é? Porque todas as palavras, todos os ensinamentos do Cristo, a sua pedagogia, os seus ensinamentos e as suas ações, todas, sem exceção, tudo que o Cristo fez, tanto falando, expressando a vontade de Deus e exemplificando, né, era de caráter pedagógico, para ensinar, construir, edificar-nos internamente, não é? Então segue Emmanuel, olha, geralmente vemos na Terra a missão de ensinar desmoralizada. Qual é o contexto que nós estamos vivendo? Mas não desmoralizada pelos princípios do Cristo. É a autodesmoralização, a autocorrupção, as interpretações, as interpolações, que são escusas, são dolosas, porque nós estamos em pleno século XXI, o homem tem consciência do que ele faz. Então essas atitudes de te retirar os princípios éticos e morais e essa prática amoral de anunciar o evangelho, não é? Foi e continua sendo, é por nossas escolhas. E o que nós estamos fazendo, como Paulo já disse logo na frente, pouco à frente, quando Jesus partiu, o homem está fazendo o quê? Continua matando o espírito e vivificando a letra, fortalecendo a letra, fortalecendo os códigos, as regras, os procedimentos humanos, por conveniências e por princípios escusos. Me perdoe ser repetitivo, não é? Então continua Emmanuel, olha, a ciência, não é, oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos, contudo os que ensinam com louvável, olha, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade, né? Quando em atividade diária. Então o que nós possamos entender aqui? A ciência, nós estamos falando aqui de conhecimento. A ciência, aquela que tem a responsabilidade de trazer, e ela é de fundamental, sem a ciência e todas as suas ramificações, que traz toda a evolução humana, que dá suporte para a evolução humana, o conhecimento. Ela dispõe de quê? De cátedras. Os políticos de tribunas, a religião de púlpitos, não é? O que nós podemos dizer isso? O que é púlpito? O que é cátedra? Né? O que é tribuna? Não é? Senão plataformas, né? Vamos dizer assim, elevadas, um lugar elevado onde os homens vão fazer o quê? Vão discutir, vão debater e vão ser anunciadores de um determinado conteúdo, por isso pregar, não é? Esses oradores. Mas Cristo nunca usou desses mecanismos, desses dispositivos, porque ele tinha isso tudo aqui em completude interna. Então, por isso que ele nunca modificou, nunca interpolou, nunca corrompeu a vontade de Deus por sua vontade pessoal e particular. Então, isso são recursos humanos importantíssimos, mas para fazer a vontade de Deus. Não usar de verbalizações que nós possamos entender assim, que não penetram o entendimento humano. O verbo do Cristo, aquele que verbalizou a vontade de Deus, penetrou com tanta profundidade na humanidade que ela está aí junto de nós cada vez mais forte, 2021 anos depois, mesmo o homem matando o espírito e fortalecendo a letra, e não a essência. Porque o Cristo, as suas palavras penetraram no homem, penetra até hoje, não é? Ou seja, são vozes, como nós podemos dizer assim, que elas se encerram, né, e se emudecem no próprio templo. Ninguém sai dali com as palavras que são faladas. Saiu da porta dos templos, ou das teologias exacerbadas, quando lemos ou quando ouvimos, não é? Saímos esvaziados da mesma forma que nós entramos, não é? Não modificamos, não há transformação. Esse objetivo não transforma, não edifica, não constrói, não é? Então, o que nós podemos... Que sempre se caracterizam por dois modos. Exibir, ou seja, são essas etiquetas comportamentais, de regras, de verbos, de retóricas improdutivas, que são modificadas, como eu falei antes, de forma dolosa. Não podemos fugir disso.
Me desculpe usar esses termos, mas hoje o homem faz isso de forma dolosa, na maioria das confissões religiosas, não é? Ou seja, são pseudosistemas daqueles que se dizem decodificadores das verdades divinas, decodificadores de Deus, decodificadores do Cristo. Será que são? O que eles têm feito e transformado a humanidade? Olha o momento que nós vivemos, né? Nós temos, é muito interessante, esses decodificadores de Deus, por que eles não conseguem passar isso? Porque a vida e a conduta diária, ela tem que ser coerente com os seus ensinos. Nós tínhamos no mundo grego, apenas para fazer uma comparação, e nós sabemos aqueles grandes vultos do mundo grego, grandes como Sócrates, Platão, Aristóteles, eles tinham como fundamentos naquela época, né, as virtudes do homem. Ele era compreendido, aquele que se destacava na sociedade, né, os talentos que ele tinha e os aspectos morais e éticos. Só assim o homem era tido como um sábio, não é? E era importantíssimo. Agora, com Cristo, o seu evangelho, aquilo que ele anunciou, também nós compreendemos os talentos, aquilo que nós recebemos de Deus e que é reforçado. Nós temos as passagens, né? A parábola dos talentos, a moral, os princípios éticos. Mas a diferença do Cristo para todos os pensadores humanos, todos aqueles que trouxeram em todos os ramos do conhecimento, isso só pode ser materializado, diferente lá dos gregos. Mas olha o que Cristo veio completar. Ele não completou só o judaísmo, não. Ele completou e preencheu todo o ramo do conhecimento e de tudo na espiritualidade humana. Ou seja, isso só pode ser materializado em conduta de que forma? Nas atitudes e a serviço do próximo. Nós só podemos materializar os princípios do Cristo a serviço do nosso semelhante. Para que nós tenhamos uma sociedade onde a convivência, onde as circunstâncias que nós vivemos, nós estejamos todos de mãos estendidas para tentarmos compreender, perdoar, pedir perdão, termos a capacidade de enxergar qual é o nosso momento, qual é o nosso grau evolutivo, o que nós temos capacidade de ajudar, de passar e também reconhecer que precisamos de ajuda para caminhar. Então, essas verdades, quando nós falamos, e esses decodificadores que tentam dizer e afirmar as verdades absolutas, meus irmãos, elas só podem ser vividas, não tem outra forma. Só podem ser vividas porque elas são inabordáveis, inefáveis. Não tem como nós expressarmos. Como Kardec disse, nós não temos nem recursos linguísticos para nos aproximarmos dessas verdades. Então nós podemos postular. Existem grandes pensadores, grandes teólogos que escrevem coisas produtivas, mas são postulados. Não são regras universais. E os homens então colocam seus princípios como dogmas. E aí obrigam-nos a aceitar isso de forma passiva, porque nós não refletimos, não é? Então segue Emmanuel. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Não só a roupa da conduta, do caráter, dos princípios, da forma de agir, porque quando nós mudamos o caráter no aspecto negativo, nós corrompemos os princípios morais e éticos. Porque nós temos regras humanas de convivência positivas, onde os nossos atos, as nossas ações, ela deve se tornar princípios e exemplos para o mundo. Universalizar esse princípio, como dizia Immanuel Kant, um grande filósofo alemão do século XVIII. Não é? Então, o que está dizendo? Essa teologia, vamos dizer, essa teologia principalmente a neopentecostal, essa teologia da prosperidade, e teologias também de denominações que estão há séculos aí, não é? Ou seja, é um cristianismo, um grande teólogo diz isso, é um cristianismo medieval, anterior à própria reforma, não é? Ou seja, por quê? Hoje, pleno século XXI, e isso começa lá no século XX, nos idos de 1920, 30, 40, os anos 60, vai ganhar muita força, né? Por quê? Porque hoje temos mais conhecimento, temos aos mais dados, mais serão cobrados, mais conhecimento. Então, por isso que eu falo, essas ações, elas são dolosas, não é? Por quê? Se tornou um cristianismo piorado, não é? Regrediram com os princípios do Cristo. Por quê? Quando nós não refletimos, nós corremos um grande risco. Russell Champlin, que é um teólogo batista muito sério, da primeira igreja batista, um homem muito sério, um cientista,
Ele diz que quando nós não refletimos, nós permitimos o quê? Que as crenças, né, elas sejam tudo quanto a fé requer de nós. Então, ela que vai ditar a fé. A nossa fé não vai estar numa relação com Deus, vai estar com as crenças. Porque nós não refletimos o que esses homens falam, o que eles escrevem, o que eles expressam, o que eles pregam. E ele coloca, olha, é um suicídio moral. Essa é que faz o espírito estacionar, ter a segunda morte. Porque a morte do corpo é natural, não é? Então segue Emmanuel. Ou seja, são aqueles, e quando o Emmanuel falou que perturbação geral, ou seja, são aqueles que mudam não propriamente pelos discursos, mas porque eles observam e passam a observar na sociedade, aí mudam de religião, de confissão, ao invés de olhar para si mesmo. Eles mudam pela incoerência do exemplo. Aí eles acham que tem que procurar outro pregador, outro, e não procuram a si mesmo e não procuram o próprio Cristo. É só ter o interesse de ler e estudar e refletir, né? Jesus, ele deixou bem claro que, né, que o único argumento que nós podemos falar a Deus no mundo é pela via do exemplo e do amor. Não tem outro mecanismo, não é? Conduta, amar e se conduzir de forma ética e moral é amar a Deus, é servir a Deus, é ter religiosidade, espiritualidade. Segue Emmanuel. Toda dissertação moldada, olha, no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade. Em todos os lugares fez discurso de renovação, não é? De renovação. Comentou a necessidade, olha, é um princípio necessário, não pode deixar de ter. A necessidade do amor para a solução de nossos problemas. Ou seja, quando nós não refletimos, o que nós estamos seguindo? Essas retóricas improdutivas. Ou seja, elas não alimentam, ou seja, elas só vão alimentar o quê? As vaidades humanas, dos seguidores e dos pregadores. E elas se tornam improdutivas aonde? No interior humano. Ou seja, quando nós falamos, Jesus fala o sal da vida. Aquilo que dá sentido à vida é o amor. Não é? O amor é a nossa forma de conduzir. Ou seja, é um novo relacionamento, é um novo modo de ser. Que nós temos que abrir mão de nós, em vez de nos fecharmos nessas teologias, não é? Então segue Emmanuel. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, né? Testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz, né? Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos o divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura e na hora do Calvário, na hora suprema do Calvário. O que nós entendemos por isso aqui? Né? Nós temos uma passagem em João 8, 24, nós sabemos que o capítulo de João, o capítulo 8, lá nós temos, ele começa com aquela passagem, Jesus perdoa a mulher adúltera, e logo no versículo 12, Jesus é o capítulo onde diz que Jesus é a luz do mundo. Então Jesus, no versículo 14, ele diz lá, embora eu dê testemunho de meu favor, pois é válido, pois sei de onde venho e para onde vou. Nós sabemos de onde viemos. Sabemos o que estamos fazendo aqui, sabemos para onde vamos. Não é esse um dos objetivos da doutrina espírita, não é? Mas lá no versículo 25, Jesus ele vai anunciar que ele está partindo, para onde ele vai, não é? Então tem aquela pergunta, Jesus diz, eles vão perguntar, e tu, quem és? Nós sabemos que ele é, nós estamos refletindo. Eu convido aos amigos a ler essa passagem. Nós estamos refletindo quem é o Cristo e o que ele passou para nós, porque há um ensinamento que diz que Cristo deixa bem claro nessa passagem aqui, que nós só vamos, meus amigos, aprender, saber quem ele é, quando nós começarmos a descobrir quem somos nós. Porque Jesus esteve aqui por sua escolha. Ele abriu mão da sua condição para estar aqui junto. Nós não fizemos isso. E nós temos uma síntese muito boa,
perfeita. No próprio capítulo, lá em 8:48, que Jesus diz: por que nós continuamos a fazer, a não entender, não cumprir a vontade de Deus? Não é? Porque nós não escutamos as suas palavras e não entendemos a sua linguagem. Porque nós nos perdemos nessas pregações. Ou seja, o que é isso? Era o farisaísmo antigo e hoje o farisaísmo moderno, não é? Obstruindo, velando o nosso conhecimento e o nosso entendimento. Então Jesus, como Paulo diz lá em Romanos 14:7, Jesus foi aquele que esvaziou-se da sua condição, porque Jesus, diz lá Paulo, ninguém vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. É abrir mão para o outro, para o todo, é que nós vamos viver. Nós vamos ganhar, nós vamos ter essa vida espiritual em nós, não é? Então nós temos que nos esvaziar, não de nossa humanidade, mas da nossa presunção de divindade. Nós estamos cheios de homens presunçosos. E quando tem esse comentário aqui, né, o mestre vestiu uma túnica sem costura. Ou seja, os carrascos, né, eles não quiseram dividir a túnica porque ela era perfeita, era cara, não é? Eles não ousaram dividi-la porque ela era inteiriça. Então, a proposta, o cristianismo, o evangelho, a boa nova, ela é perfeita, ela é inteira. Mas hoje, o que o evangelho está sendo feito? Ele está sendo partilhado, ele está sendo fragmentado, ele está sendo fracionado por quê? Por essas teologias insanas, radicais, dogmáticas, sem compromisso com Deus, com Cristo e com o próximo. Então elas estão impedindo que os homens bons, os homens que querem transformar, querem se modificar, de serem pessoas boas, de fazerem o bem, de praticarem o bem, sem olhar a quem. Então nós vamos concluir com o Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 66, não é? Que é o capítulo onde Jesus diz o pão da vida, não é? Eu sou o pão da vida. Então Jesus de lá, desde o começo, ele sabia que ia acontecer com ele. Então ele diz, esse capítulo é conhecido como o discurso muito duro de Jesus, muito duro. Então diz lá, a partir desse momento, muitos de seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, também vós quereis ir embora? Jesus pergunta. Respondeu Simão Pedro, Senhor, a quem iremos? Então, por que esses homens estão modificando e fazendo o que fazem? Porque eles sabem que o discurso de Jesus é duro porque ele é verdadeiro. Ele traz princípios divinos. Então eles não se arriscam a seguir a Jesus. Então nós estamos indo ao Cristo, ao Evangelho, aprendendo, refletir, ou vamos continuar a ele, esses homens? Pedro diz que sem ele nós não teríamos para onde ir. Mestre, sem tu, é uma decisão nossa. Para onde nós iremos? Continuaremos a ir aos homens ou a Cristo? Um abraço a todos, que todos tenham uma semana de muita paz e muita saúde. Um abraço, meus amigos.